Eu trabalho com informática há mais ou menos 13 anos e eu percebi uma coisa recentemente, tomando banho hoje, eu tava parando para analisar e olha que curioso, né? Muitas das pessoas que trabalham na área de TI, na verdade são só hard users. Se você é um hard user, você sabe o que eu tô falando. Hard user é o usuário avançado, é o usuário pesado, o cara que usa muito. E essa é uma característica da geração que tem entre, vamos dizer, 25 e 35 anos de idade hoje. Eu tô com 28 anos e eu vejo que pessoas entre 25 e 35 anos de idade são as pessoas que são os hard users de computador. A minha geração nasceu em uma época em que não tinha computadores disponíveis para as pessoas no mercado. Então, quando eu nasci, falo por mim, mas quando eu nasci e as pessoas que estudavam comigo na escola não tinham acesso a computador e internet, não existia essas coisas. Disponíveis para o público geral, claro. Quem tinha mais condição financeira tinha. E quando eu tinha 7, 8 anos, a gente conseguiu o primeiro computador lá em casa, na casa da minha mãe. E foi mais ou menos no mesmo período que alguns outros coleguinhas de escola, alguns meses antes, outros alguns meses depois, conseguiram seus primeiros computadores também. E naquela época, eu não vou lembrar o ano, mas a gente usava o Windows XP. Não era tão fácil fazer as coisas na internet. Não era tão fácil baixar um programa, não era tão fácil conectar à internet. E não tinha smartphone. Então, a molecada de 12, 13 anos sabia instalar programas, sabia craquear coisas, sabia copiar DVD, copiar CD, craquear jogos, baixar jogos. A turma hackeava Orkut e muitas outras coisas. Coisas que hoje, parando para pensar, a molecada de 12, 13 anos não consegue fazer. Porque o celular, o Android, o iPhone, os smartphones no geral, e até no computador hoje em dia, é tudo muito mais fácil. Você clica e abre, é tudo mais intuitivo. E a experiência do usuário naquela época, quando eu era bem novinho, com 11, 12, 13, 14 anos de idade, não era fácil. Não era fácil. Instalar uma impressora era muito difícil. Você tinha que ter o CD da impressora. Se você perdesse o CD, para você achar o driver na internet, não era nada fácil. Tudo demorava. Então, a geração que tem entre 25 anos e 35 anos de idade hoje, essa geração lutou com os computadores para conseguir utilizar coisas básicas de hoje. Coisas que, por exemplo, uma impressora hoje, você compra, você liga na USB, ela é plug and play, não tem driver que você tem que baixar manualmente. Você não precisa se preocupar mais com isso. Um programa de computador você consegue baixar agora pela loja da Microsoft. Quem usa computador? A maioria usa celular, tablet, onde o cara tem a App Store, tem a Play Store, ele baixa o aplicativo que vai usar e boa. Agora, a nossa geração 25 a 35 anos de idade, como a gente sofreu com essas coisas, a gente trabalha com TI, ou melhor, a gente que trabalha com TI e sofreu com essas coisas, muitas vezes nem teve aula no curso de como resolver algum tipo de problema. A gente só se acostumou a pesquisar e seguir a lógica de como o computador funciona. Hoje em dia, os programas têm uma experiência de usuário cada vez mais simples. Porém, quando precisa fazer alguma coisa um pouco diferente do uso básico, a maioria dos usuários, por estar acostumada a usar o modo easy, não consegue. Por exemplo, pessoas mais velhas só tiveram acesso a computadores quando já eram de idade mais avançada. Eu falo, começaram a usar computador com 30 anos de idade. Uma ferramenta nova. Então, quando essa pessoa de mais idade hoje começou a usar o computador, ela não tinha que lidar com as coisas mais complexas. Ela usava o uso básico. Enquanto a gente, molecada, que queria jogar, queria fazer uma modificação no computador,
instalar algum programa, craquear alguma coisa, a gente se matava, a gente entrava de cabeça no negócio e ia até resolver, e aprendia. Então, eu acredito sim que grande parte das pessoas que hoje trabalham com informática, né, com manutenção de computadores, ou até em departamentos de TI, que tem essa idade, a gente aprendeu muito sofrendo com problemas de experiência de usuário ruim naquela época. Em contrapartida, como as pessoas mais velhas já tiveram que lidar com computadores, já quando tiveram certa idade, então não tinha tanta neuroplasticidade para aprender, para desenvolver esses métodos. E, por outro lado, as pessoas mais jovens, aí com 20, 25 anos para baixo, claro, essa lista que eu disse aí de 25 a 35, lá pode ser para mais ou para menos, mas focando especialmente nesse grupo de pessoas, na minha geração, eu tenho 28. As pessoas com menos de 25 anos de idade, hoje, elas nasceram com acesso à internet provavelmente já em casa. Então elas nasceram já tendo computador em casa e o computador não era uma novidade para elas. Mas na infância, com 7, 8 anos de idade, enquanto a nossa geração, 25, 35, estava usando o computador e quebrando a cabeça, porque era difícil usar um computador, a geração mais nova não sabe usar computador, porque eles tiveram experiência só com celular, smartphone. E aí, para usar o computador, o que eles sabem fazer? Abrir um navegador, ver um e-mail, imprimir algum documento e talvez escrever alguma coisa no Word. Mas se der uma mensagem de erro, o cara tá perdido. Ele não sabe por onde começar. Ele não sabe explorar os menus dos programas, painel de controle do Windows. Hoje em dia é muito difícil, tá até escondido o painel de controle, né? Windows 10, Windows 11, tem que fuçar para encontrar. Então, eu acho que é isso. A nossa geração, de 25 a 35 anos de idade, é a geração que mantém o conhecimento, mantém as chaves de como funciona um computador. Gerações mais velhas que trabalhavam com tecnologia também, mas a nossa geração é a geração que não fez curso e desenvolveu uma habilidade muito alta para resolver problemas. Se você é jovem, você já foi o sobrinho do computador de alguém, né? E muito provavelmente, se você trabalha com informática hoje, é porque você se interessava por jogos na sua infância / adolescência, que foi o meu caso. E eu nunca estudei a fundo manutenção de computadores e resolver problemas do Windows. Mas como eu passei grande parte da minha adolescência tentando jogar e na frente de um computador que dava problema de vez em quando, eu era o cara que caçava na internet como resolver. E a gente vai adaptando e criando conhecimento. E, de certa forma, isso... Como eu posso dizer? Beba água, tá? De certa forma, isso criou na gente uma habilidade de caça de problemas e soluções em computadores. Eu acho que é isso. Por exemplo, mano, a gente sabia craquear jogos com 10 anos. Inclusive, de vez em quando a gente encontra meme por aí, né? Esses dias eu vi um meme de uma pessoa colocando: poxa, como que eu, com 10 anos, eu hackeava Instagram, não, hackeava Facebook e criava e-mail e conseguia formatar o computador. E hoje eu não sei nem trocar a fonte no Word. Então, é isso. A gente é de uma geração que teve que lidar com uma péssima experiência de usuário em alguns programas. Eu derrubei um negócio ali. A gente teve que lidar com uma péssima experiência de usuário em alguns programas. E hoje, a gente, de alguma forma, tem esse conhecimento enraizado na gente. Que para as pessoas mais velhas parece genial quando a gente atualiza o Adobe. E para as pessoas mais jovens também.
eles não conseguem compreender como a gente sabe essas coisas intuitivamente. E eu não sei, essa geração agora, quem tem 18 anos agora, não sabe usar muito bem o computador, não. Você sabe quando alguém consegue usar bem um computador, vendo se ela utiliza teclas de atalho, se ela sabe onde clicar, onde encontrar as coisas. E é isso. É isso que eu queria dizer. Eu vou tentar fazer mais vídeos assim, tentando falar o que eu tava pensando. Sem muita edição também. Eu quero fazer uma coisa mais tranquila, mais pessoal, tá? Obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Tamo junto. Se inscreve aí no canal. E até a próxima.